equações, né? Sim. Tem muito isso, né? Porque Não, diga. Não, qual é a lousa que você usa? Eu uso o OpenBoard. Qual é o programinha que você usa? Então, eu tenho usado muito o Jamboard mesmo, né? Que é a do Google Meet, né? Uhum. Só que eu tô descobrindo algumas limitações dela, né? Que é o board tem um limitezinho de 20 slides. E aí eu tô justamente procurando outras opções, né? Uma que eu até baixei esses dias para testar foi uma chamada Smart Board, alguma coisa assim, né? Que parece Testa ser o bem... OpenBoard. Vou testar o OpenBoard, vou até anotar aqui para... A OpenBoard é legal porque, por exemplo, você está dando uma disciplina, aí você vai construindo o material, né? E aquele material fica salvo. Quando você cria outra tela, em outro dia, você pode, em outra disciplina, aí você volta para a primeira disciplina, você pode resgatar de onde parou e tudo mais, então fica salvo lá no arquivo. Legal. Agora eu tô pensando em baixar isso, porque vai que eu tenho que fazer alguma coisa em matemática, né? Aí é bom eu escrevo do PC, né? Não, atualmente, né? É melhor que o Paint. Sim, tudo está se virtualizando, né? Então é legal você ter essas ferramentas. Né? Eu não sei, cara. Eu tinha uma época. Eu não sei se isso acontece com vocês, né? Mas teve uma época que eu fiquei fissurado naqueles speed painting naqueles vídeos de speed paint, né? Que o pessoal faz o desenha e grava, né? Captura tudinho e passa rapidinho, né? E aí os caras estavam fazendo desenhos, sei lá, hiperrealistas no Paint. O cara pegava, fazia as figurinhas assim. Aí eu fiquei muito maluco com essas coisas, né? Mas isso aí é pra galera Nutella. Quem é raiz mesmo faz speed paint em ASCII. Também. Não, cara, tem maluco pra tudo, né? Eu tenho a hipótese de que para cada pessoa no mundo a gente tem uma maluquice distinta. Né? Então a gente está atualmente o quê? Eu acho que todo mundo... A gente está o quê? Com umas 10 bilhões de pessoas no mundo? Né? Tem 10 bilhões de maluquices distintas. Eu acho que cada um de nós tem um superpoder inerte que você pode ou não desenvolver. Essa galera que faz esse tipo de coisa, isso é um superpoder. Sendo que a galera desenvolveu, né? A coisa tá lá dormente dentro de você. Se você alimentar, se você fomentar aquilo ali, você desenvolve uma habilidade maluca. Sim. Não, e assim, Isaac, é viagem, mas é porque você deve pensar assim, tá, ok, a pessoa se propôs a desenhar de forma... que isso foi outra loucura que eu já vi, né? A pessoa se propõe a fazer desenhos hiperrealistas usando o Excel. Aí você se pergunta, caraca, para que diabos a pessoa vai usar isso? Né? Ou qual é a utilidade prática, como tu falaste, né, Eduardo? Em termos de superpoder. É um superpoder meio inútil, né? Tipo, ficar invisível quando ninguém tá olhando. Mas aí eu devolvo a pergunta dizendo por que não fazê-lo? Né? Rapaz, a gente tem, como bicho, né? Não esquecendo que tem um macaquinho que desceu da árvore, a gente tem essa necessidade de desenvolver habilidades, de colecionar habilidades. Sim. Porque é assim que a gente desenvolve, né? O processo cognitivo da criança, ele é essencialmente brincando, né? Sim. Uma das etapas mais importantes é a brincadeira. Isso, pô, você vê os leõezinhos, né? As oncinhas brincando, os baby tigers brincando, e eles estão brincando de caçar, né? Eles estão ali desenvolvendo a coordenação motora, a coordenação mental e física, né? Eles estão desenvolvendo a musculatura, estrutura óssea, e através daquelas brincadeiras que eles vão aprender a correr atrás das presas no futuro, né? Sim, com certeza. E esse comportamento não parou nas espécies dos nossos ancestrais, né? Eles continuam até hoje. E a criança gosta de brincar. Por que a criança gosta de brincar, de construir usando bloquinhos, né? Justamente por causa da hand-eye coordination, né? Aquilo ali que faz com que ele, no futuro, aprenda a escrever, aprenda a pintar, aprenda a desenhar, essa coisa e tal.
E a gente é viciado nisso, né? A gente é viciado em brincar para adquirir habilidades, quer elas sejam úteis, quer não, né? Sim. Com certeza o cara que sabe desenhar speed paint, que é os caras que sabem fazer speed paint no Paintbrush, seria um excelente designer. Sim, com certeza. Se o cara sabe fazer aquilo ali no Paintbrush, imagina o que ele não sabe fazer no Photoshop. Não, com certeza, né? Se a coisa é útil ou não, o que a ciência nos ensina é que a utilidade vem depois. Né? O importante é você satisfazer sua curiosidade e buscar desenvolver suas habilidades. A necessidade prática pode ser que venha ou não, pode ser que venha daqui a 200 anos. Sim. Por isso que eu fico meio sempre apreensivo quando a pessoa vem com aquele discurso mais utilitarista, né? As coisas sempre têm que ter uma utilidade. Não necessariamente, né? Tem muita coisa que foi pensada não, desculpa, né? Foi descoberta justamente nesse processo e a gente pensou depois, ou muitas coisas que tiveram até essa vibe mais utilitarista, que depois se percebeu que se usa de outros jeitos, né? Tem muita coisa que nasceu sendo colocada de uma forma e hoje a gente usa de forma completamente diferente, né? O melhor exemplo disso é a eletricidade, né? Sim. A eletricidade não surgiu como uma coisa prática, surgiu como uma curiosidade. Principalmente a parte que envolve o Faraday e o Maxwell, né? Que foram os caras que mais desenvolveram a teoria eletromagnética. Os caras não tinham absolutamente nenhum interesse em aplicação prática. O Faraday, ele era curioso, porque ele achava que aquilo ali era um fenômeno fofinho, bonitinho, curioso. Sim. A gente brinca com o laser quando a gente tá, né, com os gatos da gente. Sim. E o Maxwell, porque ele era um puta de um nerd, né? Ele gostava de fazer a matemática, a masturbação matemática ali por trás da teoria. Sim, Tinha o menor interesse na aplicação prática da eletricidade, e a nossa vida moderna hoje em dia gira em torno da descoberta deles, né? Das descobertas deles. E você falou do Faraday, eu sempre me lembro da frase célebre que tinha, né? Que ele, acho que foi na Academia de Londres, né? Quando ele estava fazendo as apresentações, aí chegou uma pessoa, perguntou, tá legal, Faraday, beleza, isso aí que você está fazendo, mas para que serve essa tal da eletricidade? Era uma mulher, né? Aí ele retruca assim, tá, legal. Pra que serve esse bebê que você tá segurando aí? Aí, né, Essa é clássica, cara. Não, é muito legal. Grande frase clássica da história da ciência. Pois é, aquele moleque pode ser o próximo presidente, pode ser o próximo Nobel, né? Ninguém sabe. Nem por isso você vai afogar o moleque na banheira, porque naquele momento ele não serve para nada. Mas Sim, pessoal. Então, vamos lá, né? A gente já... É porque, assim, falar com o Marco é complicado. Quando a gente conversa, não passa. Não, com certeza. Mas vamos focar aqui, né? Então, deixa eu fazer uma micro apresentação aqui rapidinho, só para introduzir o cara aí, né? O Marco foi meu colega, se eu não me engano, no mestrado aqui na UFPB. Sim. Hoje ele é professor lá do Amazonas, né? Da Universidade Federal do Amazonas. E a gente foi colega de grupo, né? De gravitação e cosmologia, grupo de pesquisa. E deu para ver rapidamente aí que a gente afina nossos interesses, né? E para mim foi uma grande honra chamar o cara e uma felicidade muito grande ele ter aceito justamente com esse tema que para mim é o mais importante da minha letiva. Né? Então eu não vou dar mais spoiler, vou deixar o cara falar, lembrando aí que eu já estou gravando, né? Que essa com certeza vai lá para a playlist do YouTube. E manda bala aí, Marco. Qualquer coisa é só falar, cara. Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos, né? Eu agradeço o convite, né? Como o Eduardo comentou, a gente já se conhece há bastante tempo. Infelizmente, a gente não interagiu academicamente muito, né? Até agora, né? Eu ainda tá na lista de coisas para fazer, a gente ainda tem que interagir, a gente ainda tem que publicar alguma coisa. Né? E, bem, eu sou meio... Eu dou aula, né, mas eu sou meio verde para apresentações, então acho que a gente pode fazer assim. A gente começa a apresentar, e qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer comentário, a gente já vai tirando agora, tá bom? Eu espero que seja divertido, né? Para mim foi divertido fazê-lo, né? E espero que seja divertido para vocês também acompanhar, né? Então deixa eu trazer aqui a guia, aqui bonitinho, né? Deixa eu vir para cá. Espero que esteja todo mundo vendo, né?
Então, bem, né? Deixa eu trocar aqui, vamos lá. Então, a ideia, né, como o Eduardo falou... Licença, Marcos, você já está compartilhando aí? Já, estou compartilhando aqui. Está aparecendo aí para vocês? Ah, tá, apareceu agora sim. Vai lá. Agora sim, né? Então, vamos lá, né? Então, eu dei esse título bonito, né? O Manual do Bom Viajante do Tempo, né? Dúvidas comuns e soluções incomuns, né? Porque, qual é a ideia, né? A ideia seria a gente falar um pouquinho sobre esse fenômeno, né, que aparece muito na cultura pop e também tem discussões muito legais na ciência mais dura, que é justamente essa questão de viagem do tempo, né? Viagem no tempo, né? Então vamos lá, né? Então eu separei mais ou menos assim, né? Bem, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é tempo, né? Então vou fazer uma pequena abertura aqui sobre qual é a noção de tempo, né? E alguns conceitos que vão dar para a gente mais claro como é que a gente caracteriza a viagem no tempo dentro da teoria da relatividade geral, que é justamente a nossa teoria física que vai descrever como que o espaço-tempo, como os fenômenos se desenrolam, né, nesse universo que a gente vai dar o nome de espaço-tempo, né? E alguns problemas que vão surgir desse tipo de coisa, né? Então, são muito conhecidos, né, o paradoxo do avô, o paradoxo do Bootstrap, o paradoxo de Fermi, né, e algumas soluções. E no final a gente apresenta algumas obras, né, na cultura pop que lidam com esse tema, né, e a gente fecha com algumas referências, né. Então, para começar, que diabos, né, ou que raios é tempo, né? Tempo é uma coisa que, infelizmente, a gente não tem como caracterizar de forma clara, né, como, por exemplo, massa, né? O que é massa? Massa, né, uma das definições é a quantidade de matéria que vai ocupar certa área, certo volume no espaço, né? Ou o que é comprimento, né? Comprimento é a maneira de você medir a separação entre pontos, né? Então a gente não tem essa definição para o tempo, né? Mas a gente consegue, né, caracterizar o tempo como sendo uma maneira de encadear acontecimentos, ou, a palavra que eu vou usar bonitinho aqui, os eventos, né? De forma que, quando a gente usa o tempo, né, a gente define o tempo como sendo essa maneira de cadenciar eventos, a gente vai ter 3 tipos de eventos, né? A gente vai ter os eventos que estão no instante presente, né, o que estão agora acontecendo nesse momento, os eventos que já aconteceram, que são os que estão no passado, e os eventos que irão acontecer, que vão estar no futuro. Certo? E, bem, essa é a definição que a gente tem de tempo mais intuitiva, né? Mas na física, a gente vai dizer que o tempo, né, como esse objeto, ele vai ser uma grandeza escalar, né? Ou seja, ele vai ser um número para a gente, né? Por exemplo, o número que a gente mede no relógio, né? O tic-tac do relógio, a gente indexa esse tic-tac, né, usando uma escala, né? E essa escala ela é dada por um número, né? E o primeiro conceito que vai surgir, além desse, né, vai surgir na mecânica, é esse conceito de reversibilidade, né? Que vai ser o quê? Ele vai dizer para a gente que os fenômenos físicos, eles são indistintos, né? Ou seja, eles não percebem a passagem do tempo, né? Acho que eu coloquei aqui, né? Por exemplo, infelizmente não deu aqui para animar, mas pensa no movimento planetário, né? A bolinha ela está indo aqui, né, numa certa direção. Se eu só mostrar o vídeo para você, né, você não vai saber de que forma os eventos, né, que compõem o vídeo estão relacionados. Ou seja, você não sabe se o vídeo que eu estou te mostrando ele está passando dos eventos passados para os eventos futuros, ou se eu arrumei ele ao contrário, eu peguei dos eventos futuros aos eventos passados. Essa é a ideia da reversibilidade, né? Para a física, para os fenômenos físicos, pelo menos na mecânica, você catalogar, né, as várias etapas do fenômeno em uma certa ordem e na mesma ordem, e na ordem reversa,
né, não faz diferença para as equações. As equações de movimento newtoniano, elas são completamente irreversíveis, né? E um outro conceito que vai surgir é o do tempo absoluto do Newton, né? Eu coloquei aqui, né? Mas qual é a ideia? Para o Newton, na mecânica, o tempo ele era um construto que era independente do observador, né? Como ele diz aí, né? Ele flui de natureza de forma igual, independente de nada externo, né? Ou seja, ele é ele é um fenômeno, né? Fenômeno não, desculpem, né? O tempo ele é um conceito que existe antes da própria natureza, né? Faz sentido essa descrição do Newton, porque o Newton ele era católico, né? Ele era cristão, né? Na verdade ele não era católico, né? Ele era protestante, né? Então ele queria incorporar dentro da mecânica dele essa noção de divindade. Então ele postula essa noção de tempo absoluto justamente para refletir essa coisa, né? Mas, né, no século XIX, justamente com o pessoal da termodinâmica, né, vocês devem conhecer muito né, esses três camaradas, né, Clapeyron, né, vocês provavelmente devem conhecer da química, né, quando eu vou falar de gases perfeitos, você tem uma equação, né, que justamente relaciona, né, o Clausius, né, toda vez que a gente vai falar de termômetro, a gente lembra desse camarada, e o Carnot, você vai falar muito dele quando você vai falar de máquinas térmicas, né, quando você vai falar de ciclo de Carnot, né, e tudo mais. Então, esses camaradas, eles, né, junto com outras pessoas, eles começaram a falar, né, da termodinâmica, né, que é uma coisa que eu costumo... O Eduardo talvez concorde comigo, né? É o mais próximo que a gente tem na física de bruxaria, né? Que a termodinâmica ela é muito esquisita, né? Em termos de teorias físicas, ela não vou dizer esquisita, né? Que é muito atacar a termodinâmica, né? Mas a termodinâmica ela é muito empírica, né? Então, como ela é muito empírica, ela causa uma certa estranheza quando você vai comparar com a mecânica, por exemplo. Porque a mecânica ela é bem estruturada, ela é logicamente consistente, você consegue derivar todos os princípios mecânicos, né, de princípios lógicos. E a termodinâmica você não consegue fazer isso muito bem, né? E aí nessa época, no século XIX, diga, Eduardo. E o maior momento que você tem no curso de física é quando você estuda mecânica e estatística, né? Sim, que é quando a termodinâmica começa a fazer sentido de um ponto de vista bem mais tradicional. Que nossa, você consegue entender assim. Nossa, sim. Para mim, a mecânica estatística ela é exatamente isso, né? Vamos colocar a termodinâmica em bases teóricas profundas. Aí, né? Mas, assim, ela nasce, né, justamente dessa forma empírica. O que não é um problema, né? Talvez eu esteja me detendo muito nessa coisa porque eu sou teórico, né? Aí, como eu sou teórico, eu não gosto muito da construção mais empírica das coisas. Mas ela é uma parte da física que funciona muito bem, né, do jeito que ela está proposta, né? A gente usa a termodinâmica até hoje, trabalha-se extensivamente, né, usando a termodinâmica. Mas o que eu queria chamar a atenção é que no século XIX, né, esses camaradas aqui e alguns outros, né, eles deduzem o que a gente conhece hoje de segunda lei da termodinâmica, né, que vai fazer o quê? Ela vai postular, né, a existência de uma grandeza, que é a entropia, que tem uma propriedade muito esquisita. A entropia, em todo processo físico, ou ela aumenta, ou ela é zero, né? Ela nunca vai diminuir através de processos físicos naturais. É importante eu destacar esse natural, porque o Eduardo, antes que o Eduardo me diga que a gente consegue fazer sim fenômenos que diminuem a entropia, né? Sim, a gente consegue fazer, mas de forma natural a gente não tem nenhum processo físico que diminua a entropia, né? E aí por que eu estou trazendo isso? Porque justamente o conceito de entropia ele vai causar uma ruptura,
na reversibilidade do tempo. Então ele vai fazer agora... Porque a entropia, você consegue fazer a entropia diminuir localmente, né? Mas globalmente, o universo inteiro, se você considerar o universo inteiro como sistema fechado, a entropia nunca diminui. Então, se você pensar no tempo como uma grandeza global, não como uma grandeza local, então aí você consegue relacionar muito bem, né, essa propriedade da entropia nunca diminuir e a questão do tempo, né? Sim, com certeza. E aí uma coisa que é legal é justamente voltando para a entropia, né, antes de falar da flecha do tempo, o que é a entropia? Né? Uma maneira bem intuitiva de entender um pouco o que é a entropia é entendê-la como uma medida da desordem do sistema físico. Né? Então, o que é isso? Né? A gente tem, por exemplo, um sólido, né? Um sólido cristalino. Num sólido cristalino, os átomos eles estão arrumados de forma bem definida. Ou seja, eles estão bem organizados. Né? Então, para representar essa organização, a gente vai associar a essa organização um certo número de entropia, um certo valor. Né? Agora, quando a gente pega os líquidos eles já não estão naquela forma regular cristalina, eles já estão, né, sobre si, com as pontes de hidrogênio e tudo mais. Então, para esse sistema, a entropia ela é maior, né, porque ele está mais desorganizado. Né? E para os gases, que são as bolinhas de bilhar que estão se batendo, a entropia é maior. Né? Então, tem um livro do Erwin Schrödinger, né, que ele justamente tenta construir as bases físicas para o fenômeno que a gente tem, que é a vida. Né? Então, ele justamente vai postular, e isso é bem aceito, né, de que os seres humanos, né, a vida de forma geral, ela é um processo que, como o Eduardo falou, diminui localmente a entropia. Né? Ou seja, a gente pega um bocado de átomos, se reúne um bocado de moléculas que são coisas mais organizadas, que vão se reunir em células, né, que são estruturas mais organizadas, que vão se reunir em tecidos e vai gerar os seres vivos. Então, a vida ela é um processo que localmente diminui a entropia. Né? E aí, olha que legal, né? Que a gente vai ter um processo natural que localmente diminui. E aí, como o Eduardo falou, tá, mas então o que está acontecendo ao redor, né? Para a gente diminuir a nossa entropia localmente, em algum outro ponto a entropia tem que aumentar. Né? Então, que ponto vai ser esse? Né? E é justamente a discussão que a gente vai ter lá. Né? Mas, voltando para a nossa apresentação, então, por que a ideia da entropia é importante? Porque ela vai justamente quebrar a reversibilidade com um conceito que a gente vai chamar de flecha do tempo. Né? Então, por exemplo, né, eu tenho eu coloquei aqui, né? Eu pego um papel e queimo. Né? Então, se eu filmar esse processo e mostrar para você, agora você sabe distinguir o que é passado e o que é futuro. É isso que a flecha do tempo diz para a gente. Ela vai dizer justamente que a gente vai ter agora processos físicos, não, desculpa, né? Os processos físicos agora eles vão ter uma distinção clara dos seus eventos. Então, se eu passar agora o vídeo ao contrário, você vai achar um vídeo muito esquisito, porque você vai ter as cinzas, né, se aglomerando, a fumaça vindo e materializando o papel do nada. Aí você, poxa, né, isso não acontece, né? Um outro exemplo que é bem interessante também, que exemplifica claro isso, é a quebra de uma caneca. Né, se você pega uma caneca e joga ela no chão, ou um copo também, né, você percebe claramente, né, a seta do tempo acontecendo aí. Né? E isso já foi no século XIX. Né? Já nos 1800 a gente já teve essa noção de flecha do tempo. Né? E aí deixa eu continuar aqui. Né? E a ideia, né, ela continua com a teoria da relatividade especial, né, que ela vai justamente atacar a questão do tempo absoluto. Né? O Einstein, em 1905, ele vai mostrar com a teoria da relatividade especial que o tempo ele não é um conceito absoluto, e sim um conceito relativo. Né? Ou seja, ele vai depender do observador em questão. Né? É aquela anedota que todo mundo ouve, né? Que o tempo é relativo. Né? Para a relatividade, o tempo é relativo. Né? E aí, justamente, ele coloca essa
variância, né, em bases mais concretas, né? E aí uma coisa que eu gosto bastante de trazer, né, que a coisa foi tão, como é que se diz, revolucionária, né? Eu até coloquei aqui, né? Ela é tão fantástica que o Minkowski, ele, que foi uma das pessoas que trabalhou bastante com relatividade especial, ele coloca isso aqui, né? Eu vou ler para vocês porque eu gosto do quão dramático é, né? Ele diz aqui, né? Os pontos de vista do espaço e tempo que eu gostaria de colocar antes de ter surgido, a partir do solo da física experimental. E aí reside sua força. Eles são radicais. Doravante, o espaço por si só e o tempo por si só estão condenados a desvanecer-se em meras sombras, e apenas uma espécie de união dos dois preservará uma realidade independente. Né? Chega, eu me arrepiei aqui, né? Né? Que ele justamente vai pegar todo aquele conceito newtoniano de espaço absoluto, de tempo absoluto, e vai dizer, olha, não. Né? O que a gente vai ter é um objeto, né? uma arena de eventos, que vai ser o espaço-tempo. E é aí que a gente vai construir a nossa física. Né? Pois é, Eduardo. Físicos são dramáticos, né? Como a gente estava discutindo na semana passada, né? Físicos são pessoas, e pessoas são dramáticas, né? Sim, sim, sim. Eu não sou tão proficiente, né, quanto os físicos do século XX, né? Do início do século XX, mas de vez em quando a gente acerta alguns versos, né? Né? Então deixa eu trazer aqui, né? E esse processo, ele vai culminar na teoria da relatividade geral, né? Então o Einstein, quando ele propõe a teoria da relatividade especial, né, eu acabei não colocando aqui, mas a gente tem a noção, né, da relatividade especial como sendo uma espécie de dinâmica, né, para altas velocidades. Então, como é que é a física dos objetos em altas velocidades? Né? Então, ela vai ser prescrita justamente ali. Os fenômenos de relatividade do espaço e do tempo, eles se manifestam, né, nesse regime. Tanto que a gente não percebe isso aqui. Né? Os efeitos que a gente tem por exemplo, de relatividade do tempo, né, de contração e de dilatação do tempo, eles são da ordem de nanosegundos. Então, para a gente, na prática, ele é muito imperceptível. Né? Mas você, por exemplo, coloca aviões, né, se movendo a velocidades um pouco mais altas, né, um pouco mais altas que eu digo em comparação com a velocidade da luz, né? Você já percebe essa variação. Né? E aí, né, o Einstein, ele pensou certo, né? Então, o que acontece quando a gente tenta incorporar a gravitação nesse esquema? E aí vai surgir a teoria da relatividade geral, né? Que ele vai ter agora o nosso colega aqui, que é o espaço-tempo. Né? E aí, uma coisa que vocês devem ter se perguntado quando eu falei lá que o tempo é relativo, né? O que a gente mede? Né? Já que o tempo é relativo, o que é alvo, né, de estudo dentro tanto da relatividade especial quanto da relatividade geral? Né? A gente vai medir um objeto, que acabou cortando aqui, né? A ideia de tempo próprio. Né? Então, o que é o tempo próprio? Deixa eu ver que alguém comentou alguma coisa aqui. Diga, Ismael. Você levantou a mão? Ismael tá vivo? O que houve aí? Ah, nada? Pode falar, pô. Fica à Pode vontade. falar. Se quiser escrever no chat, né, por vergonha, né, não tem problema. Né? Se eu estiver indo rápido também, pessoal, ou muito errático, vocês me avisem, tá bom? Porque eu gosto de ficar comentando assim, né? Então, enquanto o Ismael reformula... Se ele quiser falar, ele fala aí no chat. Perfeito. Então, vamos lá, né? Então, o que a gente vai ter na relatividade geral é o conceito de tempo próprio, né? Que
Tudo bem, Ismael. Não tem problema apertar sem querer. Né? É justamente o conceito de tempo próprio, que vai ser uma medida de tempo, né, do fenômeno no referencial dele. Né? Então, né, vamos tentar entender qual é esse conceito. Né? À medida que eu vou, por exemplo, é ótimo, né? Olha aí, né? Ó, tem como o tempo... Vamos voltar aqui, né? Ó, tem como o tempo passar mais rápido para uma determinada pessoa, como se a pessoa envelhecesse mais e mais devagar, para ela estar em outro local conhecido ou até desconhecido, como em outro planeta ou em uma cápsula. Né? Mas não só aparentar ser mais velho ou novo, é ser. Sim, né, Ismael? O que acontece é que, na relatividade especial, esses efeitos, eles são cinemáticos, né? Ou seja, são relativos ao movimento, né? A dilatação do tempo e a contração do espaço, né? Elas são fenômenos que surgem pelo movimento, mas na relatividade geral, justamente você mostra que esses efeitos eles são devidos a campos gravitacionais. Então, de fato, o tic-tac de um relógio ele é afetado pela gravidade do local, não só pelo estado de movimento. Né? Um exemplo que a gente tem bem interessante, que talvez até seja baseado no teu comentário aqui, é Interstellar. Eu não sei quem já viu Interstellar aqui, né? Mas em uma parte do filme, né, eles vão pousar em um planeta que está bem próximo de Gargantua, né, onde o campo gravitacional é bem intenso. Né? Então, lá o que vai acontecer é que o tempo próprio, né, quando você vai comparar o tempo próprio, né, das pessoas que caíram, que foram no planeta, com as pessoas que ficaram orbitando mais longe, né, você vai ter essa diferença. Isso é exemplificado no filme, né, quando eu esqueci o nome dos personagens, né, quando a moça e o Cooper, né, eles voltam do planeta, e para eles passaram 1 hora, né, mas para o outro rapaz que estava fora, passou-se 30 anos. Né? Então é justamente essa diferença que você vai ter. E aí a relatividade geral, a gente consegue mostrar isso, né? Tanto que tem uma anedota bem interessante, não sei se o Eduardo vai lembrar, mas quando lançaram os primeiros satélites de GPS, né, ainda não estava muito claro como é que essa parte da relatividade geral ia se apresentar de forma experimental, então eles fizeram um upload no satélite dos cálculos de localização, levando em conta a relatividade newtoniana, né? Ou seja, toda a mecânica newtoniana eles colocaram lá. Né? E aí, em um dos satélites, né, foi colocado as rotinas levando a relatividade geral em conta, né, meio que vai que, né, colocaram, e aí quando começaram justamente a levar em conta toda a rede, a discrepância de localização era de 10 quilômetros, de 5 a 10 quilômetros. Né? Então essa é até uma validação bem interessante da relatividade geral. Né? Porque justamente essa questão... faz todo dia. Né? Sim, sim. Né? É um exemplo bem legal e bem fora do intuitivo, né, de aplicação da relatividade geral. Né? Todo sistema de GPS ele é calibrado usando a relatividade geral. Por quê? Porque como o satélite está, né, longe, né, mais longe do que a gente, né, da fonte de campo gravitacional, que é a Terra, né, essa diferença de força gravitacional, ela dá uma diferença na medida do tempo e na medida do comprimento de sinais. Né? Diga, Eduardo. Então, a teoria da relatividade é uma dessas teorias que quanto mais você pensa sobre ela, mais você sente como ela é autoconsistente, né? Sim. Você estava falando aí do tempo passando lá em Gargantua, né, na vizinhança de um campo gravitacional muito intenso. Uhum. E você falou ainda agorinha em que a contração do espaço, a dilatação do tempo não acontece só por causa do movimento, né? Acontece no campo gravitacional também. Sim. Aí isso me fez lembrar daquela experiência de pensamento do Einstein, que é um elevador com um foguete. Né?
Então Sim. você tem ali o princípio da equivalência da massa gravitacional e da massa inercial, né? Isso. E ali você tem as duas circunstâncias onde o tempo, você vai ter um tempo próprio diferente do tempo... Como é o nome do parente do tempo próprio? O tempo... O tempo próprio e o tempo gama coordenado, né? Pronto. Você vai ter um tempo diferente. Ali você vai ter as duas circunstâncias. Então fica claro que realmente a massa... A própria teoria da relatividade geral mostra que a massa, sofrendo aceleração, seja de que natureza for, Sim. Né, você vai entrar num sistema de coordenadas de Minkowski, né? Você vai ter ali distorção no tempo, você vai ter um gama T, né? Sim. Independente, e o referencial, o observador dentro do elevador não precisa saber se ele está vizinho a um buraco negro ou se ele está simplesmente acelerando. Sim. Uma taxa de aceleração alta, né? Então, eu pensei nisso agora e achei relevante comentar. Mas, enfim. Não, claro. Né, como o Eduardo comentou, né, pessoal, o princípio de equivalência, ele justamente vai te mostrar essa... justamente, ele é a peça-chave para o Einstein, talvez eu seja um pouco dramático aqui, se libertar da ideia da gravitação ser uma força, né? É importante deixar claro aqui, eu tenho uma obrigação contratual de fazê-lo, né, que a relatividade geral, ela, do ponto de vista físico, ela não é a teoria da força gravitacional. Né? Para a relatividade geral, não existe o conceito de força gravitacional como interação, né, como a gente conhece da teoria newtoniana, ou da força eletromagnética, da nuclear forte, da nuclear fraca. Enfim. Ela é a teoria que descreve a geometria do espaço-tempo. Isso, né? Tanto que isso é uma briga. Eu vou dizer de briga, eu vou chamar de briga, mas talvez seja eu sendo dramático de novo, né? Essa visão, ela é muito conflitante com a outra teoria moderna que a gente tem, que é a teoria da física de partículas, né? Da teoria quântica de campos, que vai culminar no modelo padrão, né? Que justamente ele vai entender todas as outras forças, né? A força eletromagnética, a nuclear forte, a nuclear fraca, como sendo fragmentos de uma força única. Né? E é justamente por isso que a gente tem essas duas teorias hoje, né, a relatividade geral e o modelo padrão, como teorias físicas, né, que estão no seu auge, né, e são completamente immiscíveis. Né, para a gente poder... O santo graal que a gente tem hoje, né, é tentar unir essas duas coisas numa teoria que seja consistente para as duas. Né? Que era até o que a gente estava comentando na semana passada, que é o alvo, por exemplo, da teoria de cordas. A teoria de cordas é uma proposta de unificar essas duas coisas, mas ela abandona essa ideia de que a relatividade geral é a teoria do espaço-tempo. Né? Ela vai advogar a ideia de que, na verdade, né, a relatividade geral ela é uma teoria de campo, ela tem a interação gravitacional, mas a gente descreve em termos de geometria por uma conveniência matemática. Né? O que, particularmente para mim, é meio sem graça, né? Porque eu gosto da ideia, né? Gostar talvez seja uma palavra muito forte, né? Eu acho mais interessante ver a relatividade geral como ela é proposta, como sendo a ideia da geometria do espaço-tempo. Né? Mas eu sinto que eu estou divagando, então vamos voltar aqui, né? Então, o que é o tempo próprio, né? O tempo próprio vai ser justamente a medida do tempo do próprio referencial. E a vantagem do tempo próprio é que ele é uma medida invariante. Então, se para mim passou 1 hora, ninguém vai discordar que para mim passou 1 hora. Né? Os fenômenos agora é que vão ser reajustados para que o tempo próprio de 1 hora seja de fato medido. Né? Um exemplo que eu gosto muito de usar é que na década de 50, 60, de 1950, 1960, a gente teve um físico muito proeminente no Brasil, que foi o César Lattes. Né? Eu estou trazendo na década de 50 porque ele estava no Chile medindo o decaimento de mesons π. Né? E o meson π ele é formado nas proximidades da Terra de que forma? Né? A gente tem os raios cósmicos e os raios de vento solar, né,
que batem na atmosfera, nas primeiras camadas da atmosfera, ioniza a atmosfera, e desses processos surgem os mesons pi, né? E qual é a meia-vida do meson pi? Né? A meia-vida do meson pi, ele é de meio segundo, né? Só que o Cesar Lattes, ele media o decaimento de mesons pi nos observatórios do Chile na superfície do mar, ou próximo, né, à área do mar. E você tá, então como é que um negócio de meio segundo de vida atravessou todas as camadas da atmosfera e foi detectado aqui embaixo? Né? O que aconteceu aí, né? O que aconteceu foi que será que ele se moveu a velocidade maior que a velocidade da luz? Não. Né? O que aconteceu foi que, como o meson pi, né, ele é muito rápido, né, para ele, né, esse meio segundo, né, fez com que ele atravessasse todas as camadas da atmosfera, mas ele não percebe essas camadas da atmosfera dessa forma. Com todo o comprimento que ele tem, ele percebe um pouco menor. Ou seja, para ele, o comprimento contrai. Né? Aí você, poxa, mas se o tempo dele de meia-vida, pra gente o comprimento não dilatou, o comprimento tá todo lá, né? Então o que aconteceu? O que aconteceu foi que a meia-vida dele, né, ou seja, o tempo que ele vai demorar para fazer tudo isso, dilatou. Né? Então é justamente esses efeitos, né, de dilatação de tempo e de contração de comprimento, né, que são características da relatividade especial e da relatividade geral. Mas percebam que a meia-vida do objeto, se eu medir aqui ou medir lá em cima, na atmosfera, vai ser o mesmo, vai ser de meio segundo ainda. Né? Só que o que aconteceu? No referencial do meson, o comprimento que ele tem que percorrer é menor, ou seja, ele contraiu. Né? E para a gente, a duração desse movimento, desse fenômeno, foi o que dilatou. Né? Então, são essas questões que são alvo de estudo, tanto da relatividade geral quanto da relatividade especial. Né? E aí, bem, com a noção de tempo próprio, né, a gente vai ter um outro objeto, que é a linha mundo. Né? Que a linha mundo vai ser o quê? Vai ser exatamente uma maneira da gente colecionar a coleção, né? Isso é ótimo. Colecionar a sucessão de eventos. Então a gente vai ter uma figurinha bem bonitinha aqui, que é muito conhecido, né? A gente tem aqui né, a nossa linha mundo, né? E a linha mundo, dado um certo ponto aqui, vou colocar aqui assim, ela vai definir duas regiões, né? Que a gente vai chamar de futuro, né, que são todos os objetos, todos os pontos que estão dentro desse cone aqui, né, por isso que é o cone de luz futuro, e uma outra região aqui que é o passado. Né, e a sucessão de eventos ela vai ser tal que ela vai estar sempre dentro desse cone. E aí por que eu estou trazendo curvas? Né? Não se preocupem, eu planejo não fazer nenhuma conta com vocês. Né? Seria bem divertido, mas acho que não é muito o objetivo da nossa conversa de hoje. Né? Eu sei, Eduardo. Né? Mas eu prometo que vai ser tão complexo quanto. Né? Então, vamos lá. Então, bem, agora, né, que a gente já tem todo esse preparatório, o que vai ser, do ponto de vista físico, uma viagem no tempo? Agora a gente... Vamos lá, né? Bem, como eu comentei aqui, né, deixa eu voltar para o slide anterior, né? A linha mundo, ela vai dizer para a gente exatamente o que vai ser passado, né? Vai ser tudo que vai estar no cone de luz passado e cone de luz futuro. Deixa eu pegar aqui e desenhar um pouquinho, né? Porque esse aqui é o cone de luz desse ponto. Então, em cada ponto aqui, né, por exemplo, eu pego esse pontinho aqui, ele vai ter o seu cone futuro e o seu cone passado. Então, em cada ponto aqui, eu até coloquei aqui do lado, né? Deixa eu trazer aqui, né?
Então, cada ponto vai ter o seu cone de luz futuro e o seu cone de luz passado. Então, o que vai ser uma viagem no tempo para a gente? Vai ser a gente andar por uma linha que seja fechada. Ou seja, ela feche em si mesma. Por quê? Porque se eu saio desse ponto aqui, né, e for caminhando para o meu futuro, em um momento eu volto, né, pro meu passado. Então a pergunta que a gente pode se fazer é: será que a relatividade geral vai ter esse tipo de curva? Né? Então, como eu coloquei aqui, né, no começo da relatividade geral, em 1915, a gente não tinha muito clara a matemática dela, né? Mas, mais ou menos para a volta de 1930, 1940, né, o Einstein ele já tinha essa ideia de que, muito provavelmente, a estrutura matemática da relatividade geral ela iria proibir esse tipo de curva, né, que é o que a gente chama, né, dentro da relatividade geral, do problema de Cauchy. Né? Ou seja, o problema de Cauchy é uma maneira de resolver as equações de Einstein, né, da relatividade geral, de forma a não existir esse tipo de curva. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? É que a matemática da relatividade geral proibiria naturalmente viagem no tempo. Certo? Só que esse camarada, né, acho que eu coloquei no slide aqui do lado, né, esse senhorzinho aqui, né, esse camarada aqui, o Kurt Gödel, ele mostrou, né, que, mesmo desconsiderando o problema de Cauchy, a gente consegue ter esse tipo de curva. E é bem interessante essa anedota aqui, né, porque eu não sei se o Eduardo vai lembrar, né, mas em 1949, o Einstein ele já estava em Princeton, né, e o Gödel também estava lá. Né. E aí o pessoal foi comemorar o aniversário do Einstein, né, foram fazer uma mega festa e tal, e cada um estava trazendo um presente. Né. O Gödel com o Einstein eles ficaram muito amigos, né, porque os dois eram alemães, né, eram muito interessados, né, em matemática, em lógica. Né. O Gödel ele é um grande logicista, né, foi um grande logicista, né, infelizmente ele já é falecido. Né, e quando chegou na vez do Gödel, né, o Gödel pegou um quadro, né, e começou a deduzir a solução de Gödel. E aí mostrando, né, que justamente tinha essa questão das curvas tipo tempo fechadas, e foram olhar para o Einstein estava em choque. Né? Perguntou assim: o que você achou, Einstein? Não sei o que. Aí o Einstein falou assim: cara, esse foi o pior presente que alguém podia ter me dado na minha vida toda. Né? Justamente por quê? Porque ele tinha essa crença, né, de que a própria matemática, né, proibia esse tipo de curva. E o Gödel mostrou que não, olha, obviamente a gente vai ter que quebrar o problema de Cauchy, um problema de Cauchy mais local, mas, né, pois é, né? Pois é, Eduardo. O negócio é meio tenso, né? Festas de físicos, né, são meio assim, né? Acho que o Carl Sagan conta, acho que é no Mundo Assombrado por Demônios, que eles estavam numa festa no observatório não, acho que é em outro local, né? E eles ligavam para o observatório relatando um problema muito engraçado, né? Que era o quê? Eles estavam vendo um cometa, só que só de canto de olho. Né? Como assim, né? Eu tenho um cometa aqui na frente, né? E aí quando eles olhavam, não viam nada, mas quando eles viam de lado, eles viam um rastro. Né? Aí você, caraca... Eu me imagino no observatório, lá fazendo as minhas medidas e tudo bonitinho, e recebendo esses telefonemas, tarde da noite, o pessoal, desculpem o termo, né, muito do seu bêbado,
né? Olha, a gente está vendo aqui, hahaha, né, não sei o que, né? E aí o que acontece? Né? O que acontece é que a nossa visão periférica, ela é melhor, né? Ela é melhor para borrões, né? Porque ela não é muito bem definida, né? A nossa visão frontal é que é mais definida. Então, o brilho do cometa que eles estavam vendo era tão tênue que eles não conseguiam ver com a visão frontal, só com a visão periférica, né? Tanto que depois, quando eles conseguiram convencer, né, os astrônomos a apontar o telescópio para aquele setor e conseguiram ver de fato o cometa. Mas olha que loucura, né? Pois é, Isaac, olha que doideira, né? Como o Eduardo comentou aqui, né? A festa de físico é isso, né? A gente já cansou de... Diga, Eduardo. Pois é, isso é uma adaptação evolutiva, né? Para a gente fugir de predadores. A gente consegue focar bem no centro da visão, mas a visão periférica tem mais capacidade de detectar movimento. Sim. Né? E além disso, ela tem a capacidade de receber luz maior também. Sim. Então, isso é feito para que você consiga observar um ponto, né? E verificar se tem movimento nas suas redondezas. Nós, como macaquinhos pelados, descidos recentemente das árvores, continuamos com as nossas adaptações para viver na selva, né? Sim. E isso acontece. Quem gosta de observar o céu, fica o Kim, acho que ele deve estar aí, né? Fica chateado com isso, porque às vezes você vê coisa com um rabo de olho, mas quando você tenta olhar para ver melhor, você perde a visão, né? Porque o campo de visão, quando você olha para o céu noturno, tem bastante coisa, principalmente coisa com a iluminação bem tênue, né? Que você não consegue definir bem. Mas quando você vai passando a visão ao longo do céu, às vezes de rabo de olho você vê algumas coisas, né? Então, tá aí a origem de muitas das observações, digamos assim, não convencionais do céu noturno. Eu particularmente sou fascinado com isso, né? O Isaac aqui, né? Meus óculos são tão grossos que eu... Cadê aqui? Que eu consigo ver o que tem atrás de mim. Pois é, né? Mas talvez a grossura deles, né? Provavelmente você deve ter pseudo-imagens, né? Dentro do... É tão grosso que forma uma imagem virtual no meio do caminho e ela rebate de volta. Ai. Mas vamos voltar aqui, né? Então, justamente o Gödel mostrou, e não é tão, assim, em termos de física, né? O que quer dizer a solução de Gödel, né? Ele pegou um sistema físico, né? Vou colocar aqui esse do lado, né? Um objeto aqui que está rodando, né? Por exemplo, um gás aqui que está rodando ao redor. Rodando ao redor é ótimo, né? Que está rodando com uma certa velocidade constante para um observador que está medindo aqui, né? Então, quando a gente olha para esse sistema físico como um todo, a gente chega nessa solução, né? Então, ele vai mostrar para a gente que a gente vai ter, né, curvas tipo tempo fechadas, ao menos localmente, né? E globalmente já é uma outra questão, né? E aí, bem, né? Eu já mostrei o Gödel, esse senhorzinho aqui, né? O Gödel, ele é famoso, né? Lá vai eu falar mal do Gödel, né? O Gödel, ele deve ser famoso para alguns de vocês. Como eu falei, ele é um logicista, né? Na questão dos teoremas da completude da lógica, né? Dando um passo para o lado, no início do século XX, a gente teve um matemático muito bom, que foi o David Hilbert, que até trabalhou também com a relatividade geral, né? Tem uma treta dele com Einstein com relação às equações de campo, né? Mas isso é uma história que a gente conta outro dia, né? E ele tinha um programa de justamente axiomatizar toda a matemática. Ele não gostava muito da matemática ser, nas palavras dele, né, muito bagunçada, né? Então ele queria colocar, justamente, fazer uma axiomatização completa da matemática, semelhante com o que a gente teve na geometria, com os elementos de Euclides, né?
Então, o Gödel, nessa época, era orientado do Hilbert, né? E aí, ele colocou justamente ele nesse programa de axiomatizar toda a matemática, né? Deixa eu até tirar aqui Deixa eu sair um pouco do compartilhamento aqui para vocês verem minha cara melhor, né? Ele justamente começou esse programa e, basicamente, o que o Gödel fez foi mostrar, ao longo de uma série de trabalhos, que esse trabalho de axiomatizar a matemática toda é impossível. Ele mostrou, olha o quão dramático é isso, ele mostrou que axiomatizar a matemática toda é um trabalho impossível. Né? Para fazer isso, axiomatizar a matemática, a gente teria que ter uma quantidade infinita de axiomas, o que é inútil do ponto de vista prático. Né? E aí ele mostrou isso para o Hilbert. Eu imagino como o Hilbert deve ter ficado transtornado. Porque ele falou, poxa, eu quero fazer isso e você me mostra que não dá para fazer isso. Sabe aquilo que você tentou fazer a vida inteira? É impossível. Pois é impossível, né? E não é simplesmente impossível de que não dá para ser feito, é impossível de que não pode ser feito. Né? Por mais que você tente estruturar, né, certas coisas, vai ter outras perguntas que vão ficar sem resposta igual. E para você responder aquela pergunta, você vai ter que colocar um axioma. Né? Eu, particularmente, gosto desse resultado, por quê? Porque bate um pouquinho com a discussão que a gente teve na semana passada, em que toda a filosofia da ciência, né, do século XX, ela foi muito impulsionada por essa questão de você romper esses paradigmas. Né? Então, um conceito que é muito legal na física e na filosofia da ciência é o conceito de domínio de validade. Né, que é o quê? É o que a teoria se propõe a resolver. Né? Então, como eu falei no início, né, a relatividade especial ela se propõe a tecer uma maneira de entender a dinâmica de eventos, né, de fenômenos cujas velocidades são próximas à velocidade da luz. Né? Por que isso? Porque a mecânica newtoniana ela não serve para descrever aquele regime, aquele domínio. Então, esse domínio de validade é o domínio da relatividade especial. Né? Eu quero entender os fenômenos termodinâmicos. Né? Então, a teoria que vai ajudar a gente a descrever, né, sistemas físicos de milhões de átomos, né, vai ser a termodinâmica. Eu estou diminuindo a quantidade de átomos, então a gente vai cair na mecânica estatística. Né? Eu quero entender agora a física de fenômenos de microns de tamanho. Né? Então eu vou ter a mecânica quântica. Né? Então cada setor não é uma boa palavra, né? Mas cada região, né, cada domínio, né, de validade vai ter a sua própria teoria física. Né? Então esse pensamento ele vai surgir justamente depois dessa coisa da incompletude. Né? Então, vê como estão conectadas as coisas. Né? Mas não foi proposital isso. Né? Essa é a graça da coisa, que não foi proposital. Né? Mas, deixa eu voltar agora, né, para a nossa guia aqui. Fazer aqui. Né? E foi esse senhorzinho aqui que fez isso para a gente. Né? Bem, uma outra maneira também, eu até coloquei aqui, né, da gente promover essa questão das curvas tipo tempo fechadas, é a gente ter conexões entre setores diferentes do espaço-tempo. Então, se eu quero conectar esse setor aqui com esse setor aqui, uma coisa é eu andar nessa geodésica aqui, nessa curva, a outra é se eu pudesse conectar isso aqui. Se eu conecto agora essas duas regiões, eu tenho uma curva fechada. Né? Essa é uma coisa legal, né, que tem uma anedota, né, sobre essa ideia dos buracos de minhoca, né, que foi esse termo aqui. Né. Eles ficaram bastante famosos, né, acho que depois de Interstellar, né, que um dos físicos não, né, uma pessoa que trabalhou bastante, né, foi o Kip Thorne, e reza a lenda, né, que na década de 70 ele estava no
Acho que ele estava em Princeton já também, né? Eu estava em Caltech, eu nunca lembro, né? Mas tinha ele e tinha um outro senhor que era o John Wheeler, né? E aí o Thorne, ele passava exercícios para os alunos dele de pós-graduação, né? E aí reza a lenda que ele justamente passou, né? Ele descreveu, né, a matemática desse objeto, né, do buraco de minhoca. Ele colocou numa prova isso. Olha que interessante, né? Ele colocou isso numa prova e pediu para os alunos estudarem as propriedades disso, né? E aí ele comentava com o Michio Kaku, né, que é um outro físico, né, que trabalhou bastante com isso. Ele comentava assim, poxa, eu coloquei na prova e os alunos nem perceberam muito o que era. Eu pedi para eles olharem as propriedades, para ver o tipo de curva, e não perceberam que dava para voltar no tempo com esse tipo de coisa, né? Né? Eu não sei se é lenda isso, né? Ou se de fato aconteceu, né? Mas imagina fazer prova com essa galera, né? Se eu já fazendo prova eu já achava meio tenso, né? Mas vamos lá, então esse é um outro objeto que a gente pode ter. Uma outra maneira também é o seguinte, né? Eu percebi que acabei colocando muito texto aqui. Bem, a gente tem, né, a relatividade geral. Deixa eu voltar para esse outro slide aqui que tem mais espacinho, né? A gente parte da ideia de que a gente tem um espaço-tempo de 4 dimensões, né? Eu tô com o negócio de riscar aqui, tô fazendo no pincel, né? A gente tem o espaço-tempo em 4 dimensões. Que são o quê? São 3 dimensões espaciais e 1 dimensão temporal, né? Mas a gente não precisa ter, né, que é o que eu vou colocar aqui, a gente não precisa ter mais de 4 dimensões. A gente pode ter mais dimensões, né? Então, se a gente tiver mais dimensões, o que a gente pode fazer agora, né, é o quê? Deixa eu colocar aqui um exemplo, né? Se eu consigo fazer aqui do ladinho, né? Eu tenho aqui o tempo, né? Tenho 4 dimensões aqui. Tem umas 3 aqui espaciais e tenho mais uma temporal. Então, no fluir do tempo, né, eu vou ter essa coisa aqui. Mas se eu tiver uma dimensão extra, né, um S aqui, eu posso saltar daqui, através dessa coordenada aqui, e voltar para cá. Né? Então eu vou ter agora, no espaço maior, né, uma curva fechada. No espaço-tempo, o que a gente vai ver? O que a gente vai ver acontecer aqui? A pessoa que vai estar nesse instante, ela vai sumir, né, e vai aparecer aqui do outro lado. Né? O que é mais esquisito, né? Uma outra maneira também que a gente tem que essa eu acho muito mais legal, é a gente, nessa noção de dimensões extras, a gente ter, por exemplo, essa dimensão extra como temporal. Né? Uma ideia que a gente tem bem legal é a ideia do tempo, que o Hawking ele vai abordar no universo numa casca de nós. Ele vai propor a ideia de tempo complexo, né? Que seria esse tempo extra aqui, mas ele é fechado. Então ele já vai ser fechado aqui, e aí você consegue, né, justamente fazer esse tipo de coisa diretamente aqui. E uma coisa que eu acho muito mais legal é a gente falou de tempo, né, extinguir a ideia de tempo. Né, que é o quê? O tempo a gente colocou lá no início como sendo essa maneira de catalogar a sucessão dos eventos. Mas se ela for somente isso, né, o tempo ele pode ser um objeto que emerge da dinâmica da coisa. Né? Ou seja, a gente no final vai ter só um espaço-tempo de 3 dimensões, e o tempo ele vai surgir como ele é uma maneira de perceber essa catalogação. Nada mais. Né? Que é um exemplo que a gente tem bem legal da equação de Euler-Lewis. Né? Tudo bem, até aqui, pessoal.
Tô falando muito, tô falando pouco, né? Tô tranquilo. Né? Olha aí, pois é, Eduardo, questão de prova, né? Você tem 2 horas, física de viagem no tempo. Né? Também um filme bem legal, que é o filme Contato, né? O filme Contato, ele dá essa ideia do buraco de minhoca também, né? Mas, bem, então isso é o que a gente tem na física, né? Mas vamos partir de um problema mais simples, né? Vamos supor que a gente consiga ter a viagem no tempo, né? Então, vamos estudar um pouquinho o que acontece, né? Vamos partir dessa hipótese, né, de que a gente possa, de alguma forma, viajar no tempo. Então, a primeira coisa que eu posso dizer é que a gente pode viajar no tempo sempre, né? Na verdade, a gente está fazendo isso a cada segundo, né? Que é viajar para o futuro, né? A cada segundo que passa, a gente está 1 segundo mais perto do futuro. Olha que legal, né? E eu juro que era para ter uma claquezinha aqui para ter uma piadota, né? Mas bem, né? Como eu sou um tudum. Como eu sou um terrível piadista, né? Deixa eu me ater à física, né? Então, vamos lá. Bem, viagem no passado, que é a que a gente está interessante, né? Na cultura, de forma geral, ela sempre foi alvo, né, de indagação, né? Por quê? Porque eu vou dizer assim, né? Quem nunca, né, fez algo errado na sua vida e quis consertar, né? Quem que nunca pensou, nossa, o dia de ontem não foi muito legal, né? Gostaria de revivê-lo de novo e fazer uma escolha melhor, né? Então, essa é uma indagação que sempre foi alvo, né, de análise das culturas de forma geral, né? Eu trouxe aqui, né, talvez os registros mais antigos, né, que são dos hindus, né, no Mahabharata, que é um livro muito legal, né, talvez eu seja um pouco tendencioso dizendo para vocês lerem, né? Ele é um épico indiano muito massa, né, que justamente dentro do Mahabharata, ele é uma coletânea de histórias, né? Ele conta justamente a história do rei Kakudmi, né, que resolve viajar no tempo para ver qual é, e quando ele chega lá, o Brahma, que é uma das divindades da criação hindu, diz, olha, legal, você chegou atrasado, né? Né? Mas, de forma geral, a gente sempre teve essa questão, né? Como até comentei aqui, né? Foi muito alvo já dentro da cultura, né? Mas até então, até o século XIX, né, a maioria das coisas que a gente tem descrito é muito, como eu comentei aqui, né? É muito baseado na ideia de que a pessoa, de forma geral, ela viajou para o futuro, por um longo tempo no futuro, e perdeu esse tempo, né? Uma lenda que é bem legal japonesa é a lenda de um pescador, né, que recebeu um presente de uma ninfa, e dentro do presente tinha uma caixa que explodiu nele uma fumaça e ele dormiu por 300 anos. Né? E aí ele acordou 300 anos depois e o resto da lenda é justamente relatando como é que foi ele se entendendo naquela época diferente. Então, até então, dentro da cultura pop, a gente tem muito esse tipo de obra. Pessoas que dormem demais, ou que dormem de menos, ou que avançam muito tempo no futuro, né? E aí justamente você lida com isso. Né? Tem uma estátua, acho que é na Holanda, né, de um camarada que é o Rip Van Winkle, que era um pirata, ou era um pirata, não vou dizer que não é um pirata, que justamente tinha essa noção de que ele começou a navegar e passou 200 anos para ele navegando, né? Quando ele volta, a Holanda está completamente diferente, né? E alguém comentou alguma coisa aqui, né? Pois é, Isaac, né? É a maneira contemporânea, né? Se congelar, né?
e ficar, né? Mas então, vamos lá, né? Então, como eu falei, vamos pensar no seguinte, né? Vamos partir da hipótese de que a gente pode viajar no tempo. Então vamos pensar no seguinte problema. Viajamos, né? E a gente diz para alguém para fazer algo importante que foi esquecido. Por exemplo, né? Eu viajei para o passado, né? E deixa eu trazer minha cara para cá. Eu viajei para o passado e quero impedir que o meu avô morra. Né? Meu avô, infelizmente, ele morreu antes de eu nascer, né? E gostaria de que ele não fosse morto. Né? Então peguei e salvei meu avôzinho. Certo? Só que o que acontece, né? O fato do meu avô estar vivo vai desencadear, né, uma sucessão de eventos de tal maneira que os meus pais nunca vão se conhecer. Né? Então, se eles nunca vão se conhecer, eu nunca vou existir. Né? E se eu nunca existir, né, eu, para poder fazer a viagem, não posso fazer. Então, o que acontece aí? Né? Bem, a gente vai ter o que a gente vai chamar de paradoxo, né? E é um paradoxo do avô, né? O chamado paradoxo do avô. Por quê? Porque, originalmente, quando ele foi proposto de uma maneira um pouco diferente do que eu estou comentando aqui, né? Em vez de eu querer salvar o meu querido avôzinho, eu vou querer assassinar o meu querido avôzinho. Né? Antes que eu ele tenha gerado a minha mãe ou o meu pai. Né? Então, o que acontece aí? Né? Esse é um problema que a gente tem na viagem do tempo. Viagem no tempo, né? Que é o paradoxo do avô. Um outro paradoxo que vai surgir, né? Vamos pensar no outro problema aqui, né? Né? Esse é um pouco diferente do primeiro, por quê? Porque ao invés de eu querer, né, criar uma ação que vai alterar todos os eventos dentro da minha linha mundo, né, eu vou colocar informação agora. Né, de forma, agora, em vez de tentar tirar a linha de lugar, eu querer fechar a linha. Né, então, um exemplo que a gente tem bem legal, eu não sei quem já assistiu Dark, né, que é a série da Netflix, em que justamente a gente tem um livro que é escrito lá, e esse livro justamente motiva todo o conceito de viagem no tempo. Né? E aí, em algum ponto no passado, esse livro volta, né? E o autor tem contato com esse livro. Né? E aí a pergunta que a gente pode se fazer é, ok, né? De onde que surgiu o conhecimento para o livro ser escrito? Porque originalmente a gente escreveu o livro, e aí eu voltei e dei o livro aqui para ele ser escrito. Então, o que acontece aí? Né? Então, a gente, no primeiro caso, né, a gente voltou, né, e criou uma ação aqui, né, acho que eu posso desenhar, né, que fica mais fácil. No primeiro caso, deixa eu voltar aqui para cá. No paradoxo do avô, você está aqui no seu ponto do tempo, né? Você tem aqui o seu passado, você vai ter o seu futuro, né? Você voltou, né? E aí você quis alterar esse evento de tal forma que ele vai ter uma outra evolução, diferente da primeira aqui, né? A primeira que ela vai ser extinta. Se ela for extinta, eu não tenho essa sucessão de eventos aqui que vai fazer com que isso aconteça. Então, esse é um problema, que é o paradoxo do avô. Né? Já no paradoxo, o outro paradoxo, que eu não dei o nome ainda, né, que é o paradoxo de Bootstrap, é o quê? Eu tenho o evento aqui, né, e aí eu volto, né, de forma que eu feche o looping. Então a pergunta é, né, como é que surgiu aqui o fenômeno original
para que eu feche o loop, né? Acho que alguém abriu o seu microfone. Tipo o Exterminador do Futuro, né? Você volta no passado, você recebe as instruções para fazer a máquina do tempo de você mesmo no passado, né? Isso. Ou no futuro. Ou no futuro. Né? É importante a gente deixar claro que são paradoxos de natureza diferente. Né? No primeiro, no paradoxo do avô, você está basicamente tentando ver o quão... Como é que eu posso dizer? O quão rígida, né? O quanto você pode alterar de eventos de forma a destruir a motivação original. No segundo, no de Bootstrap, você está fazendo o contrário. Você está querendo fechar a linha. Né? Então, aí a pergunta é justamente o que acontece com essa informação que fechou. Né? Porque agora que a linha está fechada, ela não tem início e não tem fim. Né? Então, esse é um outro problema que vai surgir. Porque agora, se você quiser fazer o contrário, tentar quebrar a linha, agora você não consegue. Né? Então, esses vão ser dois paradoxos, né? Porque eles não têm resposta óbvia. Né? Justamente a física que a gente tem não vai responder a outra coisa. E um outro paradoxo, que esse eu acho mais legal, né? Talvez até mais interessante que os outros dois, é o seguinte, né? Existe o conceito de viagem no tempo. Né? Então, se a gente pode, em algum futuro, né, viajar no tempo, onde que estão os visitantes? Né? Onde é que estão esses viajantes do tempo? Né? E esse paradoxo ele é chamado de paradoxo de Fermi. Né? O Eduardo chamou a atenção para Contato, né? E ele também é chamado de paradoxo de Fermi porque na cosmologia e na astrofísica, astronomia de forma geral, justamente a gente tem o conceito, né, de paradoxo de Fermi em relação à vida fora da Terra. A pergunta que a gente pode se fazer suponha que a vida ela é um fenômeno que pode acontecer de forma mais ou menos igual em vários pontos do universo. Né? O universo ele é povoado, né? E estão em estágios diferentes de civilização. Né? Porque a gente já tem 14 bilhões de anos, né? Então a gente tem civilizações que começaram antes da gente, né? E elas muito provavelmente vão estar em pontos mais avançados. Então a pergunta é, onde é que estão esses... Né? Onde é que estão essas civilizações? Né? Diga, Eduardo. Então, só para discutir um pouco isso aí, né? Sim. O Carl Sagan mostrou que os tijolinhos básicos da construção da vida, que são os compostos orgânicos, eles surgem muito facilmente. Sim. Então, a gente vê, através de observações astronômicas, que compostos orgânicos são presentes em praticamente todo canto. Então, é muito comum você encontrar os tijolinhos básicos que se usam para construir vida. A gente sabe que existe uma abundância absurdamente cosmológica, né, de estrelas, e ultimamente, nas últimas décadas, a gente vem descobrindo planetas, assim como a Terra, assim, aos borbotões, tem planeta em praticamente todo canto. Quando você olha, tem planeta feito cacete. E tem muitos desses planetas na chamada zona de Goldilocks, né? Que é a região de proximidade da estrela em que nem é tão frio, nem é tão quente. É a temperatura ideal para você ter água líquida. Então, não existe motivo nenhum para que a vida não seja uma praga, feito barata. Em tudo fervilhando para cacete. Certo? Em compensação, a gente não observa. Não existe esse evidência de que existe toda essa vida. Esse é o paradoxo de Fermi, né? Isso. E aí, eu adorei você ter comparado a gente com os seres humanos como pragas, né? Né? Ou vida de forma geral. A vida em geral, praga, né? A vida... Não, e é como você falou, né? Isso a gente ainda estando no ponto, que eu particularmente gosto bastante do que eu vou comentar agora, né? É que toda essa definição e toda essa busca por exoplanetas, né? Elas partem da hipótese de que a vida
né? Se ela surgir em outros locais, ela vai ser próxima do que a gente conhece, que é o quê? Vida baseada em carbono e tendo água como solvente, né? Mas tem umas outras linhas de pesquisa, né? Tem um livro muito legal do Freeman Dyson, né? E de outros astrofísicos, né? Que justamente tentam relaxar essa condição, né? Quero dizer o quê, né? Vamos partir da hipótese de que a gente consiga ter vida, né? Em ambientes em que não tenha água, ou que o oxigênio seja menos abundante, ou em que o material para fazer longas cadeias não seja carbono, seja outro elemento de 4 ligações, seja silício, por exemplo, né? Então, quando você relaxa essas condições, você vai ter toda uma análise do que vai ser vida de fato, né? E aí até um dos campos de estudo que a gente tem dentro da biologia, o estudo dos extremófilos, que são justamente seres vivos, né, que estão aqui na Terra já, e estão em outros locais, né? Estão em outros locais? Não, desculpa. Que podem surgir em outros locais, que vivem em condições extremas, né? Então, bactérias que estão em lagos que não tem mais oxigênio dissolvido na água, em bocas de vulcões, em bocas de geysers, né? Então, a gente vai ter isso. Mas voltando para o paradoxo de Fermi, né? Diga, Eduardo, você vai comentar mais alguma coisa? Na verdade, eu esqueci a mãozinha levantada aqui, mas aproveitando, eu ia falar. Eu não sei se você colocou aí na sua apresentação, provavelmente sim. Eu lembrei agora da festa do Hawking, né? Do Stephen Hawking, que ele fez para Viajantes do Tempo. Sim. Não, ele só divulgou a festa no outro dia. Pois é, né? E é justamente isso, né? A festa, ela justamente é uma resposta para isso, né? E aí, como eu tinha comentado aqui, né? Deixa eu voltar. Esse paradoxo é justamente o paradoxo de Fermi, que diz que vai te perguntar, ok, viagem no tempo é um fenômeno que a gente não alcançou no nível tecnológico, mas ela vai ser alcançada no futuro. Então, se ela foi alcançada no futuro, como que a gente não vê essa galera, né? Então, a gente pode solucionar, né? Vamos agora para as soluções, né? Eu apresentei os paradoxos, né? Então, uma maneira de resolver os paradoxos, né, principalmente o paradoxo do avô e do bootstrap, é o seguinte, né? A gente vai postular, né, que o universo, de alguma forma, ele proíbe isso, né? Ele proíbe de uma forma que a gente não conhece ainda, né? Ou seja, se você... Vamos para o paradoxo do avô. Se você tentar, né, voltar no tempo e matar o seu avô, você não vai conseguir, né? Que é a ideia que por exemplo, o Hawking, ele propõe, que é a hipótese de a conjectura de proteção cronológica. Então, o que vai acontecer? Muito provavelmente, quando você matar seu avô, se você usar uma arma, por exemplo, você não vai conseguir atirar. A arma vai dar defeito. Se você vier com uma faca, a faca vai escorregar da sua mão. Então, o universo, ele de algum jeito é blindado, né? E falando agora blindado, pareceu meio esquisito, né? Ele é blindado para alterações temporais, né? É uma conjectura ainda, porque a gente ainda não entendeu muito como construir isso, né? Dúvidas, conservação de energia, matemática, solução absurda. Pois é. Né? Então, isso aí eu ia fazer essas dúvidas mais para o final, aí eu coloquei aí. Já que você está falando em soluções, né? Uma das coisas que me surgiu agora é se fosse possível viajar no tempo, né, você teria uma certa quantidade de energia, seu corpo representa uma certa quantidade de energia, né? Isso é matéria, e você vai desaparecer do universo naquele instante e vai reaparecer num outro universo, ou no mesmo universo em outro instante. Sim. Então, a quantidade de energia no universo vai mudar. Sim. Em um momento a energia vai diminuir e em outro momento ela vai aumentar. Então você estaria violando o princípio da conservação de energia. Então isso significa que só é possível viajar no tempo se você tiver dimensões extras, porque aí, se você considerar todas as dimensões, a quantidade total de energia é conservada, né? Porque Sim. você vai estar saindo só de uma região
né, de uma hiperregião do espaço para outra hiperregião, né? Mas você estaria dentro do mesmo sistema. Sim. E outra coisa, que é uma pergunta que eu estava pensando em fazer desde antes da tua palestra, que normalmente em matemática, quando você quer provar que uma regra é falsa, você tem duas maneiras, né? Ou você encontra uma exceção para aquela regra, ou você mostra que aquela regra leva a absurdos. Sim. Né? E já que você está falando aí nos paradoxos, a ideia de existirem paradoxos tão simples, assim, tão claros, tão na cara para a viagem no tempo, não seria uma forma de mostrar que a viagem no tempo é impossível, não? Desculpa Então, interromper, mas é porque... Né... Não, pode comentar, não. Mas essa é a graça da coisa, né? Justamente o paradoxo, né, o nome paradoxo, ele vai ser dado a essa condição que a física que a gente tem, né, como você falou, a teoria matemática subjacente, ela não consegue resolver. Né? Ela sozinha não consegue dar uma solução para o paradoxo, como você falou, tanto aprovando ou refutando a coisa. Né? Por isso que a gente tem que vir com uma solução externa. Né? E aí é justamente o princípio de proteção cronológica do Hawking, ele é uma hipótese que vem além da matemática que a gente tem. Ele vai dizer, olha, a relatividade geral, ela enquanto teoria matemática, ela não é suficiente para resolver esse paradoxo aqui. Por quê? Porque justamente você vai ter as curvas tipo tempo fechadas, localmente, por exemplo. Né? Globalmente, você ainda não está claro. Né? Porque, como você comentou, né, uma questão até estudar o próprio universo como um todo, é um conceito que ainda não é muito claro para a gente. Né? A gente tem a cosmologia, que vai propor você estudar isso, mas a gente não tem como estudar essa dinâmica do universo do ponto de vista de fora, por exemplo. Né? Teria que postular a ideia de dimensões extras. Né? Só que aí é um outro problema, que é até uma coisa que eu estava assistindo um seminário outro dia, né? Que a gente está voltando à época em que as noções de dimensões extras estão sendo um pouco rechaçadas. Né? Por quê? Justamente por falta de assinaturas experimentais para elas. Né? Mas isso é uma coisa de fase. Né? Mas, tentando voltar, né? Justamente como você falou, o paradoxo ele vai surgir como uma falta da teoria para responder aquela pergunta. Né? Então, justamente por isso que a gente tem que vir com hipóteses extras. Ou, de outra forma, reforçar a matemática por trás com princípios mais sólidos. Né? Diga, Kim. Pronto, mestre. Se você quiser concluir a tua ideia, pode ficar à vontade, eu faço a pergunta no final. Você prefere? Não, eu tecnicamente terminei, né? Então pode perguntar. Bom, então beleza. Mestre, eu percebo um grande cuidado teu em apresentar aos alunos apenas aquilo que está no papel, né? Digamos assim, né? Apenas aquilo que já está convencionado, digamos. Mas eu venho aqui trazer o papel da fantasia também, que eu acho importante. Por favor. Então, vamos lá. Como eu posso ficar à vontade para viajar na maionese? Eu tenho duas perguntas para te fazer. Sim. A primeira é o seguinte, né? Eu, obviamente, me esforcei para acompanhar aqui esses conceitos tão complexos que vocês estão apresentando aí. Poxa. Mas me ficou a ideia de que o tempo está relacionado a movimento. É isso? Se não existisse movimento, de uma forma assim bem abrangente, né, na concepção da palavra. Se não existisse movimento, existiria tempo? Então, essa é uma ótima pergunta, né? Show de bola. Por isso que eu justamente eu trouxe, né, na parte de dimensões extras, a ideia da equação de Euler-DeWitt e a ideia de gravitação quântica também, da gravitação em laços, né? Porque a gente ainda não entendeu direito o que é o tempo. Então, a melhor maneira que a gente tem de entender o conceito de tempo é justamente esse que você comentou. A gente tem o tempo é uma maneira de indexar eventos. De forma que a gente tem eventos aqui, que é o que a gente vai chamar de presente, eventos em um ponto que aconteceram antes, né? Que a gente vai chamar de passado, e eventos que a gente tem depois, que a gente vai chamar de futuro. Né? Então, se o tempo ele é só isso, né? Aí agora a gente está indo nesse ponto. Se o tempo ele é só isso, é essa maneira de catalogar,
Então ele não é uma grandeza por si só, na ideia do tempo newtoniano, por exemplo. Ele não é uma grandeza absoluta que flui independente do observador e independente do que está acontecendo. Ele é um fenômeno que é emergente, né, a física do evento, a física de eventos. E aí, em última instância, a física do universo como um todo. Quando o universo é gerado, né, ele se fabrica o tempo. Olha que legal, né? Então, se ele for só isso, né? Mas se ele não é isso, se ele é outra coisa, aí a gente tem que ir atrás. Então, a melhor resposta que eu tenho para você é: eu não sei. Eu acho que essa resposta aí, eu vou ter que corroborar aí com a resposta aí do Marco. Eu acho que a nossa melhor resposta é essa mesmo. Eu não sei, e digo que ninguém sabe, né, por enquanto. Ninguém sabe. A ideia eu vou, assim, já que o Kim mencionou aí, né, a ideia de trazer a fantasia, vou me reservar o direito de conjecturar aqui. Por favor. Assim, teoricamente, a gente parte do princípio que o Big Bang não só criou a matéria, mas criou também o espaço-tempo. Sim. Então, tem até uma piada que eu postei até no meu Instagram essa semana, que diz assim, olha, a ciência trata de T maior que zero. T é a idade do universo, né? Então, a gente sabe, a gente se mete em tudo que aconteceu no instante seguinte ao Big Bang. Sim. Aí é uma mensagem que estava na porta de um professor de cosmologia de um certo departamento dos Estados Unidos. Neste curso, a gente trata de T maior que zero. Para T igual a zero, siga até o final do corredor para o departamento de religião. Então, a gente realmente não tem como definir as coisas que teoricamente surgiram no momento T igual a zero. Mas aí, mencionando o que o Kim falou aí, eu vou falar do ponto de vista clássico, né? Tempo e movimento são conceitos que estão atrelados. Sim. É impossível você ter um sem ter o outro. Você falar em existir tempo e não existir movimento, eu não consigo nem imaginar como isso faz sentido. E, obviamente, para que você tenha movimento, se você tem movimento, a definição de movimento são coisas acontecendo no tempo. Você está relacionado. Para você ter movimento, você precisa ter duas coisas. Um referencial através do qual você meça a posição, e outro referencial, ou mesmo referencial de preferência, onde você meça tempo. Até porque tempo e posição são manifestações da mesma coisa, né? Sim. Mesmo que você seja clássico, mesmo que você não seja relativístico, não existe motivo nenhum para você tratar o tempo como uma grandeza diferente das distâncias, do espaço. Você medir 5 centímetros, você medir 5 minutos, a gente tem o preconceito, porque nós somos os macaquinhos descidos da árvore, nosso cérebro tem essa limitação. Mas se você fosse uma entidade de 5, 10 dimensões, você veria o tempo do mesmo jeito como você vê a parede da sua sala, quando você olha para ela. Você pode olhar para a janela, você pode olhar para a porta, você pode olhar para a janela de novo, pode olhar para a porta, e eles estão sempre lá. Não existe você ver um, depois ver o outro, depois você não voltar para ver o anterior. Né? A dimensão ela é completamente... ela não é linear, como a entropia faz com que a gente veja ela, né? Então, a ideia de movimento e de tempo, sim, estão vinculadas. Né? Isso aí eu estou fazendo uma conjectura filosófica já, né? Não, mas é isso mesmo, né? Como justamente o que você comentou, né? E uma coisa que é legal, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui rapidamente, né? Quando você vai justamente olhar, né, para um buraco negro, por exemplo, né? Eu vou colocar aqui, né? A coordenada de distância, né? Que a gente vai chamar de distância, e a coordenada temporal. Então, quando você passa pelo horizonte de eventos, né? Você está medindo aqui, né, desse jeito. Aqui, T mede tempo e R mede distância. Quando você chega do outro lado, quando você entrou dentro do buraco negro, essas coordenadas elas trocam de papel. R mede tempo agora e T mede distância. Então, quando você está dentro de um buraco negro, na verdade, a sua distância, que você chamaria de distância aqui fora, até a singularidade, na verdade, é o tempo que você vai demorar para chegar lá. Então. Que é justamente esse papel que você está comentando. Né? Medir distância e medir tempo, em termos de coordenadas,
são a mesma coisa. O significado que você vai ter, que é o que a gente vai chamar de tempo, é o tempo próprio, que vai ser também uma medida de distância. É que o que acontece é que, como o Eduardo falou, a gente está tão acostumado, né, a nossa percepção newtoniana da realidade é tão acostumada a separar distância de tempo, que a gente acha que essas coisas são diferentes, mas na verdade, que é o que a teoria da relatividade especial e geral mostram, são aspectos de uma coisa só, né? Então, Pronto, bacana, mestre. Me senti contemplado, mas aí vem a parte da fantasia, né? Sim. Aproveitando o gancho aí do professor Eduardo, e pedindo licença ao Isaac, porque essa questão é de um aluno que infelizmente teve que se ausentar, foi a seguinte, deixa eu ver por onde que eu começo esse raciocínio. Sim. Porque a gente pensa, como que o ser humano vai viajar para o passado? E aí a gente imagina que, como você falou, né, aquela questão que o fulano dorme e tal, vai acordar tempos depois, ou então ao contrário. O que acontece? A gente pensa que o corpo vai viajar, mas e a consciência? Será que é possível que a consciência possa viajar no passado? Porque o questionamento do aluno foi o seguinte, na nossa viagem lá do nosso papo, certo? Ele falou que ele tem a impressão de que a vida é apenas uma apresentação de slides, uma sequência de slides, certo? Sim. E aí, será que isso não tem a ver também com a nossa percepção limitada sobre a realidade? Por exemplo, talvez vocês conheçam um filme bastante famoso, e na minha opinião, como leigo, né, achei muito interessante, que é o filme A Chegada. Quando você começou a falar assim, eu vi a Amy Adams vindo ali pela esquina. Olha aí, tá vendo? Então, eu acho que basicamente a cientista lá, ela começa a aprender a linguagem dos alienígenas e assim que ela começa a cristalizar essa linguagem deles na mente, ela começa a perceber o tempo de forma não linear, digamos. Sim. Então, será que existe também, sei lá, uma possibilidade? O que você pode comentar em relação à consciência e à viagem no tempo? Bem. Se é que dá tempo, né? 12 Não, dá sim. Mais uma vez, horas repetidas. Vamos lá. Não, mas assim, como você comentou, né? E eu procuro. Diga, Eduardo. Rapaz, eu preciso fazer uma coisa aqui que eu vou detestar fazer, mas vou aproveitar para... deixa eu falar. Eu quero falar duas coisas. Primeiro, são 12h10. Sim. Né? São 12h10. Se a gente continuar, a gente vai perder boa parte dos nossos espectadores aí. Essa aula está sendo gravada, então eu vou aproveitar para dizer a segunda coisa. Eu vou aproveitar que o Marco está aqui na frente de todo mundo e vou juntar ele no canto de parede, né? Vou pressionar ele aqui e vou fazer a seguinte sugestão. O que é que vocês acham da gente pedir ao Marco para voltar na semana que vem? Porque eu estou vendo que o slide dele aqui só chegou na metade. A apresentação de slides dele aqui só está na metade. É impressão minha, Marco? É impressão sua. A gente já está perto do final já. É? Já. Bom. É porque o que aconteceu é que a gente foi batendo papo junto, por isso que alongou, né, demais. Mas foi como eu tinha comentado no início, né? Eu sei que você é professor da Federal, você tem para com isso, poxa. um cargo aí. Mas minha proposta é essa. Tá gravada, até a pergunta do Kim tá gravada aqui. Então, se você tiver disponibilidade, a gente pode continuar a partir da pergunta do Kim na semana que vem. Você termina seus slides, você conclui aí. E a gente fica até com mais um tempo para debate. O que é que você acha? Para mim não tem problema nenhum. Como eu falei na outra semana, eu adoro conversar sobre essas coisas, né? E quanto mais a gente conversa, mais a gente consegue tensionar e entender melhor os conceitos. Então, sim. Pois é, né? É o princípio básico de ser professor, né? Que você só aprende quando você ensina, né? O método de Feynman, que eu ensino para os meninos do estudo orientado. O método de Feynman virou foda daquele jeito, não era só porque ele era um bom estudante, é porque ele era um excelente professor, né? Sim. Bom, então,
Eu vou, já que eu consegui pegar o Marco pela palavra aí, tá até registrado aqui em gravação. Não, poxa, é um prazer ser convidado para isso. Então, eu vou fazer assim, então. Eu acho que a gente devia encerrar por aqui. Uhum. E a gente continua no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal na semana que vem. Né? Aí a gente começa a partir da pergunta do Kim. E aí a gente tem tempo para se informar, para ler. Eu fiquei até com curiosidade de ver, né, de ler o que é que tem por aí na filosofia e o que é que os cientistas dizem sobre isso. E a gente já faz uma discussão mais fundamentada na semana que vem. O que é que vocês acham? Sim, para mim perfeito, né? Só para comentar o do Kim, né? Como eu comentei, né? A proposta que eu justamente coloquei aqui é a gente tentar analisar do ponto de vista físico, né? Mas no começo do século XX, com toda essa discussão sobre o que é o tempo e a natureza do tempo, vai se surgir esses conceitos de tempo, né? Como o Kim comentou, o tempo psicológico, o tempo real, por assim dizer, né? Então a gente vai ter essas abordagens, né? Abordagem mais filosófica, mais até biológica, do que é o tempo e como medi-los. E aí você vai ter o que você comentou, né? Eu posso, deixa eu usar uma palavra bonita, né? Projetar a minha consciência, né? Para o passado da minha linha temporal, né? Da minha linha mundo, né? Aí, se eu posso fazê-lo, né? Eu posso afetá-lo, né? Porque se eu projeto, mas eu não interajo com nada, eu apenas estou assistindo um filme do que aconteceu, né? O que, do ponto de vista psicológico, deve ser interessante, mas do ponto de vista físico, não tem nenhum problema, né? Você não está interagindo com nada, então não tem problema nenhum, né? Mas agora, se você pode interagir, né? Aí é outra coisa, né? Mas sim, né? Como você falou, a gente até pode estudar um pouco mais, né? Eu posso trazer algumas referências que a gente tem dessa parte do tempo, do tempo como uma percepção, né? E aí eu gosto do que o Kim comentou da Chegada, porque é o primeiro filme em que o herói é uma pessoa de humanas, né? Vocês perceberam isso? E de linguagem, né, velho? Sim. E é uma linguista. Olha, a mulher chega lá, olha, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida de infinitivo. Aí, salvou o mundo. Eu sou fascinado com esse filme por isso, né? Justamente porque, cara, é uma linguista. É aquele tipo de pessoa que para os utilitaristas que a gente estava falando nisso, não tem utilidade, né? Você diz, ok, linguagem, parabéns, né? Não, mas a pessoa foi chave para resolver o problema. Eu adoro. Mas sim, fica a então, semana, Eduardo. Você comentou, né? Pode ser mesmo, Marco. A gente conversa mais, a gente conversa melhor no Instagram, beleza? Sim, perfeito. Então vamos encerrar por aqui, né? Sim. O pessoal, vocês estão liberados, vão almoçar. Eu vou comer um cuscuz aqui também. E se tudo der certo, na semana que vem a gente retorna, beleza? Parte 3. Pois é, né? Valeu, gente. Professor Marco, professor Eduardo, muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer também. E semana que vem estamos aí de novo. Sim. Valeu, Kim. Traz o Dominic. Deixa comigo. Valeu, rapaziada. E sempre perguntem, né? Perguntem, pode crer. Valeu, galera. Tchau, Marco. Prazer, Até semana que vem, cara. Até semana que vem, cara. Vai se falando.